Quando nós temos um conflito de linfonodos, nós temos um conflito onde nós fomos incapazes de nos proteger ou de proteger a quem eu amo. Esse é o conflito de FIV e FeLV. Aonde mora? Qual é a casa das células de defesa? Nós temos duas casas principais, que é a origem, onde é que formam essas células de defesa, né? Na verdade, três principais, que é a medula óssea, que é dentro do osso, né? Que é o baço, que é um órgãozinho que nós temos aqui na barriga, e os linfonodos, que nós também chamamos de íngua. Não sei se vocês já ouviram falar. Às vezes a gente tem uma unha encravada e a gente tem uma íngua aqui na virilha, fica doendo pra caramba, uma bolinha, né? Nós temos aqui, ó, uma íngua também aqui na garganta aqui, né? Muita gente tem aí amidalite, tem esses problemas, são linfonodos que inflamam aqui, né? Então esses órgãos, né? Tem íngua debaixo do braço também, né? E no corpo todo nós temos então os linfonodos, nós temos essas ínguas, tá? Que é aonde mora ou aonde são formados essas células brancas, essas células de defesa, tá? Então, quando nós temos um conflito de FIV e FeLV, a gente tem que olhar para um conflito de linfonodos, ou conflito popularmente chamado de ínguas. Beleza, galera? E agora? O que é esse conflito de FIV e FeLV? O que é esse conflito de sistema de defesa? O que é esse conflito de linfonodos? É isso mesmo que eu estou falando, é o sistema de defesa. Quando nós temos um conflito de linfonodos, nós temos um conflito onde nós fomos incapazes de nos proteger ou de proteger a quem eu amo. Esse é o conflito de FIV e FeLV. E aí agora a gente começa a pensar no gato. Qual a vida natural do gato? O que o gato é por natureza? Ele é territorialista. Todo gato é territorialista, seja macho ou fêmea, principalmente as fêmeas, né? Mas quem disputa o território por brigas, disputas e mordidas e arranhaduras e bater no outro é o macho, né? Por quê? Porque o macho, ele disputa o território, domina o território e ele, depois ali ele tem um harém, né? Onde é que ele tem as outras fêmeas que ele copula para transmitir o material genético dele e passar para frente a genética dele, passar para frente a informação dele para o outro, para o mundo, né? Então, o gato, ele tem esse estilo de vida territorialista. E aí nós temos o nosso gatinho, que toda noite ele vai passear. Toda noite ele vai passear, ele não é um gato, às vezes, normalmente, né, o gato que sabe passear, ele não é um gato castrado, ele vai chegar lá, tem uma gatinha, por exemplo, no cio, e aí tem 10 gatos atrás dela. O nosso gato é o gato mais fraco, e aí ele foi lá e disputou o território para tentar copular com aquela gatinha, só que ele disputou o território e apanhou. Sentaram o couro nele. O que aconteceu na mente dele? Eu não fui capaz de me proteger para conseguir alcançar o meu território, ou para conseguir proteger o meu território. Aí, automaticamente, foi embutido nele um conflito de autodesvalorização, um sentido de incapacidade de proteger. Quando ele tem esse sentido biológico, ele desenvolve a doença chamada FIV e FeLV. Porra, agora ficou simples a doença. É só eu trancar meu gato dentro de casa. É mais ou menos isso. Mas mesmo que você tranque o seu gato dentro de casa, ele pode adquirir o conflito de autodesvalorização por não conseguir proteger a mim ou a quem eu amo, ou ao meu território. Ah, como é que ele faz isso, cara? Eu só tenho um gato dentro de casa, eu não tenho cachorro, eu não tenho ninguém. E o meu gato não vai ter FIV e FeLV nunca, porque ele nunca vai disputar território com ninguém. Será? Será que ele não disputa território com você? Ou será que ele não entra em ressonância com você? Você sai para trabalhar? Você tem esposa? Você tem filhos? Né? Ou tem marido? Você sabe trabalhar, você tem chefe, você é dono da tua empresa, você tem um negócio que abre um negócio vizinho e de repente você tem uma disputa territorial com o seu vizinho, porra, você tem uma pizzaria, abre uma outra Pizza Hut do teu lado, você fala assim, porra, fudeu agora. Olha o conflito territorial aí. E aí, nesse momento, quando você tem esse conflito territorial e não resolve ele foi um ataque, certo? É como se você saísse para brigar na rua, igual o gatinho sai à noite. Você teve um ataque,
de um agressor maior do que você. No caso da pizzaria, a Pizza Hut ela é gigantesca, né? Ela é mundial, né? Uma franquia mundial. Então, você teve um ataque de um agressor muito maior do que você. Se você não entender esse conflito, né? E pensar, e absorver, né? A sua psique, absorver esse conflito como um ataque que vai falir o seu negócio e, consequentemente, você não vai conseguir proteger o seu território, seja familiar com mulher e filhos, ou seja você mesmo, fala assim, porra, agora fudeu, eu não vou conseguir manter meu estilo de vida. Se você entender esse conflito dessa forma, você acabou de dar para o teu gatinho um conflito territorial de incapacidade de proteger alguém ou a mim mesmo. E aí, o seu gatinho, daqui a poucos meses, pode apresentar quadros de FIV e FeLV. Foda isso, né, galera? Mas essa é a mais pura verdade. Eu tenho pego os conflitos, eu já peguei conflito de FIV e FeLV, aonde a gente tinha um conflito de incapacidade de proteger, mas um conflito, olha que conflito legal. Legal não, porque foi um conflito, né? Mas foi incapacidade de proteger um filho. A moça tinha um filho que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Na verdade no Canadá. Ela foi fazer, o filho foi fazer intercâmbio no Canadá. O gato eu fui chamado, né? Porque tem uma doença crônica chamada FIV e FeLV, e eu fui chamado para ir lá na casa dela para a gente tentar olhar por essa outra visão o que é a FIV e FeLV. E na conversa da consulta foi isso. A gente chegou lá nesse DHS, para ela foi um conflito inesperado, porque o filho dela chegou no Canadá e foi fazer intercâmbio e aquelas papeladas foram confusas. O filho dela chegou no Canadá, não tinha a família que ia albergar ele lá, né? Ele acabou tendo que ir para o consulado brasileiro para poder conseguir o papel para conseguir uma nova família, né? Aquelas coisas, eu não entendo muito bem como funciona esse negócio de intercâmbio, mas foi mais ou menos isso. Quando ele foi para lá, não tinha o lugar que ele ia ficar lá. Aquele lugar que ele ia ficar lá, quando ele fez o trâmite, demorou um tempo para ir, quando ele foi, não tinha, esse lugar não existia mais. O menino chegou lá, ele já não era um menino, né? Quase um homem, né? Tinha 17, 18 anos, eu acho. E ele chegou lá para fazer esse intercâmbio, não tinha. A sorte que ele tinha o consulado e tinha se matriculado num college lá. Então ele foi buscar suporte no college, lá no college eles conseguiram fazer um albergue, lá tinha um albergue lá, onde é que ele foi, deu tudo certo, né? Mas na época, quando aconteceu isso, e a mãe não tinha condição de ir para cuidar do filho, para proteger o filho perante aquela ameaça, que ela ficou apavorada, imagina o filho num outro país, sem conseguir ter acesso ao filho, né? Então ela ficou apavorada. E achou, e ela recebeu essa informação como uma informação que ela foi incapaz de proteger a prole dela, que é o filho dela, o bem mais amado da gente, que é o nosso filho. Então ela recebeu essa informação. O gatinho automaticamente desenvolveu, então, a FIV e FeLV. Né? Na verdade, tinha FIV. Né? E aí ele desenvolveu a FIV e vive hoje. Hoje ele vive a FIV, ele tem a FIV, vive muito bem, obrigado. Tem outros gatos na casa, ela tem 3 gatos, só um desenvolveu a FIV, os outros 2 não desenvolveram. E na medicina convencional a gente fala assim, cara, tem FIV, isola, não deixa junto, vai pegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai transmitir, o outro vai dar um espirro, vai matar o outro gato. Não é assim, né? Quer dizer, é assim pela medicina convencional, a gente aprendeu isso, eu aprendi pra caramba isso na faculdade, mas hoje eu tenho outro entendimento, é uma outra visão, né? E o gatinho, ela tem 3 gatos, os outros 2 gatos, eles convivem com esse gato da FIV, e esse gato da FIV, ele veio primeiro, né? Ele estava em ressonância com ela. Os outros 2 gatos, eles não entraram em ressonância com ela, eles entraram em ressonância, na verdade, ela era separada, e hoje ela tem um marido, então ele entrou em ressonância com o marido dela, que não é pai do menino, mas ele vive lá no convívio social. Então, quer dizer, os outros 2 não entraram no conflito da FIV, não viveram isso de forma real para eles, e eles viveram muito bem. E o outro gatinho que estava em ressonância com ela adquiriu, então, a enfermidade chamada FIV. Tá? E hoje, isso já tem 3 anos, esse gato tem a FIV. A gente, se fizer um teste laboratorial, eu vou encontrar rastros de FIV com ele, só que ele não tem nenhuma sintomatologia, já tem 3 anos. Mas ela fez um movimento de cura para ela, para então curar o sistema biológico do gato. Olha que foda isso.
Então, quem teve o poder de causar o problema? Ela. Ela causou o problema na porra do gato. Porque o gato não saía de casa, certo? O gato não saía de casa. Ele era sozinho na época. E depois chegou outros 2 gatos. Então, só tinha ele na casa. Não tinha outro gato. O gato não saía de casa. Né? Era uma gatinha. Ela não saía de casa. As fêmeas são mais difíceis de adquirir FIV-FeLV porque elas são territorialistas, mas elas normalmente não brigam por disputa de território. Mais os machos, né, que fazem isso. Então, cara, quem causou o problema? Foi ela. E olha que legal, quem solucionou o problema? Também foi ela. Ele curou o FIV-FeLV? Não, a porra do vírus está lá, bicho. O vírus está lá e está tudo bem, o animal vive bem. O que aconteceu? Ela ressignificou esse problema, ela, através de ligações, de contatos, né, e viu tudo o que aconteceu lá. O filho também era uma pessoa esperta, né, um garoto esperto, foi lá no college, conseguiu ver um albergue, mãe, está tudo resolvido e tal. Ela teve aquele ataque, ela teve aquele conflito brutal, inesperado, porque ela não esperava que essa porra ia acontecer. Ela queria que desse tudo certo, né? Todo mundo espera que dê certo, que a vida é piece of cake, mas não é, tem sempre conflito, a gente vive numa sociedade que existe esses conflitos. Mas, pô, beleza, cara, aconteceu o conflito. Ela viveu esse conflito durante quase 2 meses, porque a resolução de todo o processo lá nos Estados Unidos, no Canadá, para o filho dela, demorou pra caramba. Então, ela viveu o conflito, ficou digerindo aquele conflito, e nesse período de 1 mês e meio, mais ou menos, o gato apresentou a FIV. Eu fui chamado nesse conflito quando o gato já tinha FIV. Então, ele já estava perdurado no conflito de FIV já há um período. Por que não resolveu o problema do gatinho antes, né? Quando ela resolveu o conflito lá com o filho e tal? Porque ela não resolveu dentro dela. O filho dela resolveu, mas dentro dela ela continuou com um sentimento de incapacidade de proteger. Vocês conseguem me entender isso, gente? Isso é muito importante. Essa parte é que é a parte foda. Ah, mas meu filho já até voltou para o Brasil. Ah, mas por que isso não resolveu? O filho dela já tinha voltado para o Brasil, o gato era para estar bom. Ela já resolveu o conflito, o filho dela já voltou. Porra nenhuma. Ela não resolveu o conflito. Ela resolveu o problema. Mas o conflito dentro dela de achar que ela não foi capaz de proteger um filho num momento de grande ameaça, ela existia dentro dela. E aí que nós fazemos. O ser humano, ele tem essa infeliz capacidade de martirizar um problema. Né? O que significa isso? Nós temos a infeliz capacidade de ficar matutando. Falei, porra, eu fui uma bosta, eu fui uma mãe ruim, eu não consegui proteger meu filho, eu mandei meu filho para o perigo lá no Canadá, de repente ele podia ter passado fome, podia ter sido, sei lá, preso, extraditado, acontecido alguma tragédia. Ela ficou martirizando isso na mente dela. Ela ficou fazendo isso com ela mesma. E quando ela fez isso, ela explodiu uma bomba de energia domiciliar. E quem estava ali do lado dela, quem é o indivíduo que estava ali em sincronismo com ela, né? Quem estava ali era o gato dela. Quem sentiu essa energia? O gato dela. E os animais, eles fazem assim, ô, acorda aí, cara. Você está vivendo uma porra de um conflito de autodesvalorização, de incapacidade de proteger alguém ou a você mesmo. Acorda aí, esse conflito é alucinógeno, isso não existe. Não tem um leão ali fora querendo te comer. Não existe um leão lá no Canadá que vai comer teu filho. Um urso, sei lá, que porra. Não existe isso. Isso tudo é alucinação, isso está na tua cabeça. O gato estava tentando dizer isso para ela há anos. Porque o gato já tinha um ano e meio com FIV-FeLV. Estava vivo, definhando, passando mal, mas ele estava 1 ano e meio com FIV-FeLV. O próximo passo era conversar com o São Lázaro, porque não ia aguentar. O corpo não aguenta viver um conflito diariamente, ano após ano. Ele não aguenta. Né? A matéria biológica, a biologia não aguenta. E aí o corpo definha. E aí ele definha, infelizmente, a matéria se extingue. Né? Então, e como eu gosto de dizer assim, não existe acaso. Talvez se ela tivesse uma consulta comigo ou tivesse uma consulta com outro profissional dessa área, talvez ela não entendesse na época. Ela precisou passar por esse período para poder entender. Então, ela fez isso. Ela ressignificou. Ela estava pronta naquele momento e ressignificou, deu outro significado, fez alguns movimentos, né, de ressignificar, de transformar aquilo em uma boa notícia, porque ela aprendeu um monte de coisa sobre ela mesma, e porra, o gatinho vive com isso.